Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão deste quinto domingo do tempo da Páscoa. Primeira leitura, Atos 9, 26 a 31, que é, na verdade, a experiência de Saulo que chega a Jerusalém para estar com os apóstolos, e ele permanece em Jerusalém, pregando com firmeza em nome do Senhor. Depois, a segunda leitura de hoje é a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18 a 24, quando João também nos convida ao mandamento de crer e amar, né? Crer em Deus e amar ao irmão. E quem guarda estes mandamentos de crer em Deus e amar o irmão, permanece com o Senhor, ou no Senhor. Por fim, o Evangelho de João 15, o Evangelho da videira, o início do Evangelho, entre os versículos 1 e 8, quando o Senhor diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é agricultor, todo ramo que em mim não dá fruto, Ele corta, permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Bem, meus irmãos, há uma coisa interessante nesta liturgia. Nós temos a incidência de um verbo, o verbo permanecer, nas três leituras. Saulo permanece em Jerusalém, depois com os discípulos, pregando com firmeza em nome do Senhor. A segunda leitura também, ao seu final, vai falar: quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, Deus permanece nele, que Ele permanece conosco, sabemos pelo Espírito. E depois, também o Evangelho repetirá inúmeras vezes, e parece que 7 vezes, um total de 12 em toda a liturgia de hoje, o verbo permanecer. Vejam, meus irmãos, nós estamos celebrando a Páscoa, e a Páscoa não é simplesmente um evento localizado naquele domingo e que ali talvez acabou logo depois. Não. A Páscoa é o tempo da igreja. Com a ressurreição de Jesus, a Páscoa é um tempo, né? É o tempo da igreja, é o tempo entre o momento da ressurreição do Senhor e a sua ascensão ao céu e a sua segunda vinda na glória. Esse tempo é o tempo pascal. Por isso, a nossa vida inteira, ela tem essa dimensão pascal, do ressuscitado que caminha conosco, que está conosco. E a imagem de hoje é uma imagem bonita, porque é a imagem da videira. Ou seja, nós temos um tronco, né, ou uma base para esta videira, e os ramos que se ligam a esta base. E que do tronco recebem a seiva. Por isso, irmãos, o tempo da Páscoa não é simplesmente um tempo de nós imitarmos o ressuscitado, ou um tempo de nós colocarmos em prática os mandamentos no sentido de sermos seguidores de uma disciplina, de um monte de regras. Não. O tempo da Páscoa é o tempo da experiência com a pessoa de Jesus Cristo, a qual nós nos unimos pelo batismo, né? Porque lembremos, Ele é o Filho unigênito, né? O Filho único de Deus, o Pai, e nele, enxertados nele, nós somos filhos. Portanto, filhos no Filho. E recebemos de Jesus a sua vida, recebemos de Jesus a sua seiva, recebemos de Jesus a sua essência, para que a gente permaneça. E a gente permanece para continuar sendo alimentado. É óbvio, meus irmãos, que no tempo da Páscoa, que é o tempo que nós vivemos, o tempo da igreja, nós também teremos que enfrentar dificuldades. Todavia, nós não enfrentamos com a nossa própria força, nem com a ideia de que alguém ressuscitado caminha conosco só. Mas é mais do que isso. Não é que este ressuscitado caminha conosco, mas a vida dele está em nós, a seiva dele está em nós. Nós recebemos da sua presença.
Nesse sentido, irmãos, como é interessante a gente parar para pensar que nós comungamos na Santa Missa da palavra, e a palavra de Deus não é um livro, a palavra de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo nós comungamos o seu corpo e o seu sangue, ou seja, o seu corpo dado, que é a sua vida, e o seu sangue derramado, que é a sua morte. Recebemos Jesus inteiro, e esta força pulsa em nós e nos impulsiona para permanecer até que o Senhor volte, né? Ou até que nós possamos partir na direção dele, né? Com a morte. Mas o fato, meus irmãos, é que precisamos estar no Senhor para produzir fruto. Não há fruto que possa ser produzido sem a vida de Cristo em nós. Por isso a gente deve se perguntar, esta Páscoa está sendo para nós um momento de nós vivermos mais um ciclo, né, como fazemos todos os anos, ou para nós essa Páscoa é um momento em que nós temos a clareza de que Cristo ressuscitado habita o nosso interior e no nosso interior nos dá a sua seiva, a sua vida para que a gente permaneça amando a Deus, né, ou seja, dando a nossa vida por Deus e amando os irmãos, dando a nossa vida pelos irmãos, mas não como uma força moral, porque eu tenho que fazer, não. Mas é porque a caridade de Cristo, né, me impele, caritas Christi urge-nos. A caridade de Cristo me empurra, mas desde dentro é uma força que me lança adiante. Que o Cristo ressuscitado seja de fato esta força, e Ele o é, que não está fora de nós, não está ao nosso lado, mas está dentro de nós. Recebemos na Eucaristia e no tempo da Páscoa a vida de Cristo. Deus te abençoe, porque nós somos um povo, não que vive a Páscoa, mas nós somos um povo pascal. A força da ressurreição está na nossa vida. Deus te abençoe e permaneçamos no Senhor.